É com muito prazer que trago mais uma reflexão sobre o Reino de Deus. Hoje meditaremos no tema O Reino de Deus exige decisão. Para isso, leiamos um trecho que se encontra em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui nós vemos três pessoas tomando decisões a respeito do reino de Deus, a respeito de seguir Jesus. A nossa vida, ela é formada por decisões. A nossa vida segue o curso das nossas decisões. Toda decisão tem uma consequência. Há decisões cujas consequências acontecem de imediato e outras que só no porvir, só na eternidade, nós veremos o seu efeito, nós veremos as suas consequências. O fato é que Cristo exige que tomemos a decisão acertada. Cristo exige, o reino de Deus exige que tomemos decisão, e essa decisão tem que ser firme, tem que ser radical, tem que muitas vezes envolve um custo altíssimo. Vejamos o texto em que o primeiro que se dispõe voluntariamente a seguir a Jesus, ele diz: Seguirei por onde o Senhor fores. O Senhor Jesus, que conhece as motivações de cada um, porque Deus não é como o homem. O homem olha apenas a aparência, Deus olha para o coração. O que vale diante de Deus não é tanto o que nós realizamos para Ele, mas as motivações. As motivações têm que ser santas, têm que ser sinceras, têm que ser puras, para que seja agradável aos olhos do Senhor. E Jesus, sabendo as motivações daquele homem, disse: Você realmente está disposto a seguir-me? Porque eu não tenho o mínimo de conforto, eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Ele até cita as aves do céu que têm os seus ninhos, as raposas que têm as suas tocas, os seus covis, de modo que o texto não deixa claro, não explicita qual foi a resposta daquele homem após este posicionamento de Jesus. Desde o princípio, Jesus deixa claro que o reino de Deus exige renúncia, abnegação, disponibilidade, ser fiel ao Senhor independente das circunstâncias, porque Deus exige que o sirvamos pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá, pelo que Ele representa e não pelo que Ele faz ao nosso favor, pelos benefícios que Ele concede, porque há bênçãos no reino de Deus. No entanto, a motivação tem que ser sempre agradável aos olhos de Deus. O outro homem, Jesus Cristo diz: Segue-me, mas ele responde que primeiro quer sepultar o seu pai. Há duas interpretações a respeito deste versículo. Alguns estudiosos acreditam que se referia a cuidar do pai durante um tempo indeterminado, durante a velhice, até sepultar, para depois. Se esta interpretação, ela também nos traz a ideia que o homem desta referência faz menção a primeiro cuidar daquilo que é lícito, para depois cuidar do reino de Deus. O reino de Deus deve ocupar a primazia. Jesus disse: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O terceiro homem desta passagem também diz que primeiro quer se despedir dos pais
quer se despedir dos familiares, dos parentes, de todos da sua casa. O reino de Deus exige uma decisão radical. Muitas vezes há um preço alto, há um custo a ser pago. Jesus Cristo disse: aquele que amar mais a pai, mãe, cônjuge, irmãos, irmãs, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. É lícito amar a família. Inclusive, a Bíblia Sagrada nos fala que honrar ao pai e à mãe é o primeiro mandamento com promessa. No entanto, a prioridade, quem deve ocupar a primazia no coração, na mente da pessoa, é Deus, é o seu reino, é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Inclusive, quando estamos priorizando a Deus, as nossas relações familiares, nos tornamos mais amorosos, mais tolerantes, mais compreensivos, mais encorajadores, de modo que devemos sim amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos, e amar o próximo como a nós mesmos. Em todos os mandamentos da lei, se resumem nestes dois mandamentos, disse Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa família acaba se tornando um obstáculo no seguir a Jesus, no estar no reino de Deus, porque Jesus Cristo certa vez disse: não pensais que vim trazer paz à terra, mas espada. De modo que a partir da pregação do Evangelho, da decisão pelo reino de Deus, muitas vezes há conflitos familiares, muitas vezes o pai se levanta contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Então, meus amados, Jesus conclui dizendo que os primeiros inimigos do homem tornam-se os seus familiares, quando estes se opõem ao reino de Deus, quando estes se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Ame os seus familiares, ame sua família, ame o que é correto, o que é agradável. No entanto, priorize aquilo que deve ter a primazia, priorize ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus exige decisão. O reino de Deus exige que você se posicione de forma firme, convicta, radical em servir ao Senhor. Lembro-me de um fato que aconteceu na época do Velho Testamento, com um profeta por nome Elias. Ele desafiou os milhares de Israel. Ele disse: por que titubeais em dois pensamentos? Se Baal, que era um deus que estava sendo cultuado então, é Deus, adorai-o, servi-o. Mas se o Senhor é Deus, servi-o. O resultado, o desfecho daquele fato bíblico veterotestamentário foi que os milhares de Israel se prostraram e disseram: só o Senhor é Deus. Tome você também esta decisão. Tome uma decisão firme, tome uma decisão pelo reino de Deus e se torne um filho do reino, um filho de Deus, e seja abençoado, você e a sua casa. Deus te abençoe.